Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso Papo Preto. Meu nome é Iago Rodrigues e eu sou produtor audiovisual no Alma Preta Jornalismo. E é sempre um prazer receber vocês aqui. Hoje nós temos uma convidada super especial. Daqui a pouco eu vou pedir para ela se apresentar. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de falar da importância de você apoiar esse podcast do Alma Preta Jornalismo, o Papo Preto, pois nós somos uma agência de jornalismo independente. O que é uma agência de jornalismo independente? Nós sobrevivemos através da tua ajuda, de você que está aí do outro lado ouvindo a gente. Então é muito importante nós termos esse apoio. E uma novidade, você apoiando o nosso podcast Alma Preta através lá do nosso site, você entra para o nosso grupo de membros e lá você vai ter uma interação melhor com a gente, você também tem acesso a matérias exclusivas, além de todo mês fazer um sorteio para que o participante venha aqui com a gente nessa conversa no Papo Preto. Então, se você ainda não conhece, vai lá no nosso site, conheça o nosso trabalho, que é muito importante. E agora, eu queria agradecer, Anne, muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui conversando com a gente. Se apresenta aí para a galera. Eu que agradeço o convite, muito obrigada mesmo por essa conversa, que vai ser bem massa. E bom, eu sou a Anne Kiangala, eu sou idealizadora do Preta Nerd Burning Hell, que é um blog sobre nerdandade preta e feminista, e atualmente estou cursando um doutorado em literatura, mas aí faço streams na Twitch, no YouTube, onde eu jogo e falo sobre questões sociais e cultura pop, e talvez seja por aí. Sim, sim. A gente vai chegar mais lá e a gente vai falar um pouco mais do trabalho da Anne daqui a pouco. Então fica ligado aí. Primeiro a gente vai querer saber um pouco de você, Anne. Onde você nasceu, como é que foi essa tua caminhada, você está fazendo agora o mestrado. Queria que você falasse um pouco da tua história pra gente. A gente aqui no podcast frisa muito essa questão da história. A gente acredita que a história ela tem o poder de inspirar outras pessoas. Então gostaria de saber um pouquinho da sua história, onde você nasceu, um pouco da sua trajetória, dos seus desafios. Conta pra gente. Uau! Bom, eu nasci em Vila Velha, no Espírito Santo, e, sei lá, em 1990. E, assim, eu falo 1990 muito para dar essa dimensão histórica do tipo de experiência que eu tenho com a cultura pop, né? Assim, para localizar ali um momento em que essas discussões que a gente tem atualmente sobre cultura pop e diversidade, por exemplo, isso meio que não existia, e não só não existia, como era um limite, assim, de onde a gente podia ir, né? Então, os meus marcadores sociais, assim, tipo, esses marcadores diferentes de raça e classe, classe também, né? Mas raça, gênero e classe, eles eram, com certeza, um ponto que fazia com que a minha experiência de formação, assim, fosse extremamente desconfortável, assim, porque eram muitos os espaços nos quais eu não conseguia me conectar ou quando eu não conseguia me enxergar ou ver pessoas como eu, assim, né? Então, tudo era muito esquisito. Sim. E aí, essa sensação de desconforto, ela meio que também está relacionada à maneira como socializava. Então, assim, uma coisa que a galera nerd fala muito, né, as mulheres, especialmente, é sobre a síndrome de Smurfette. Sim. Tá ligada? Uhum. Tá ligado? Então, geralmente é isso, né? A gente cresce como garotas nerds, como pessoas que são aquele unicórnio, assim, aquela coisa muito diferente e tal, e a gente se acostuma a viver dentro desses parâmetros que, às vezes, não são muito legais também pra gente mesmo, né? Então, todo esse interesse pela cultura pop, que, enfim, gostava de determinadas coisas, eu vim também de uma família muito masculina, assim, no sentido de que a galera da minha idade eram todos homens, eu fui a primeira neta e tudo mais. E aí isso me proporcionou experiências muito legais no sentido de poder consumir conteúdo da cultura pop e jogos que geralmente garotas naquele momento a gente não era tão próxima. Então todas essas coisas foram se misturando como um desafio, como uma questão pessoal também, assim, tipo, de que eu sou, né? Eu sou uma pessoa preta, eu não conheço pessoas pretas nerds. Faz sentido essa
experiência, faz sentido essa história. Só que eu nunca consegui me desvincular, porque aquilo era absolutamente viciante para mim, jogar muitas horas, era tudo muito profundo para mim. E a maneira como eu consumia isso, eu já percebia desde do meu contato com meus primos que era um tanto diferente da deles, assim. Eu já percebia que, por exemplo, mesmo meus primos sendo negros, quando a gente ia brincar de qualquer personagem, por exemplo, para eles estava tudo bem ser qualquer homem dentro daquele espectro de personagens, mas para mim era muito custoso olhar aquelas personagens femininas e me identificar com elas. Então, esses pontos, assim, que já eram reflexões que não eram tão elaboradas, elas contribuem muito para o que eu faço hoje. Então, tipo, no momento em que eu comecei a estudar na universidade, na graduação, sobre gênero, sobre gênero e Você cultura fez pop, né? graduação em que mesmo? A sua graduação foi em... Eu fiz letras portuguesas. Aham. Mas aí, curiosamente, eu já fui descambando para os quadrinhos, né, para jogo, já fui estudando tudo muito por esse viés, assim. Quando eu entrei, eu já gostava muito de literatura gótica, então isso já foi me direcionando para estudar o gótico feminino, consequentemente, entender melhor sobre questões de raça também. E aí, tipo, beleza, fui seguindo nesse caminho, chegou o momento em que eu comecei a lecionar, minhas alunas falaram, eu acho que você faz uma coisa muito legal, que é mediar o conhecimento de cultura pop com o conhecimento que a gente aprende aqui na escola. E daí isso me acendeu uma lanterna, assim, tipo, então quer dizer que a gente pode pensar em fazer isso em outro ambiente, assim, né? E aí eu comecei a escrever no blog, mas eu não escrevi no blog só porque eu queria falar sobre isso, mas eu tinha passado no mestrado e eu queria tanto compartilhar com as pessoas o que eu estava estudando, como também queria, tipo, exercitar a escrita para não chegar na dissertação e travar, né? E aí, beleza, foi isso, fiz o mestrado. E aí, quando chegou no final do mestrado, eu tinha uma comunidade, assim, de pessoas muito bacanas e muito envolvidas com o conteúdo. E aí, parece que o blog, ele atravessou o mestrado tipo, e virou uma coisa maior, uma coisa mais importante. E que, enfim... E aí, hoje em dia, eu estou cursando doutorado. E aí, continua sendo essa dinâmica de, tipo, de trazer o que eu estou estudando, o que eu estou pesquisando no ambiente acadêmico para o ambiente fora da academia. Mas também pensar em formas mais práticas, mais concretas e mais realistas sobre como a gente pode produzir conhecimento no ambiente universitário, né? Sim, então, de verdade. Não é? E eu quero abrir um parênteses também nisso que você falou. A gente conversou com o Thales há pouco tempo e uma coisa que ficou muito eminente é a questão de referências. A gente, se é dos anos 90, eu também sou, e a gente não, de fato, não tinha referência de pessoas pretas no mundo nerd. Eu também sou muito ligado a animes, a jogo. E, de fato, a gente não tinha. Quando começou foi, digamos assim, vamos dizer, que no SBT ali o Super Choque, aí na Liga da Justiça tinha ali o Lanterna Verde, mas sempre foram pouquíssimas as referências, pouquíssimas. Imagino, para eu que sou um homem negro, digamos assim, para você que é uma mulher negra, mais difícil ainda. E como é que foi essa questão de você seguir esse caminho sem ter referências? Ou você tinha alguma referência? Você tinha alguém para se inspirar? Como é que foi para você esse caminho? Porque uma coisa é quando alguém já foi e te mostra o caminho. Fala, olha, vai por aqui, vai por aqui. Ou ainda que não te fale, você pesquise e veja o caminho daquelas pessoas. Como é que foi para você? Porque a pergunta que a gente fez muito no podcast que a gente conversou com o Thales quem são os streamers negros? Aonde eles estavam? Ou aonde eles estão hoje? Hoje temos bastante, com certeza. Mas, na época, podemos dizer, em 90 até 2010, 2015, eles existiam nas sombras. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Nossa, essa é uma questão bem boa de pensar, assim. Eu acho que tudo começa com aquele desconforto da vida mesmo, assim. Eu acho que o desconforto da vida, ele vira uma questão teórica. E como é que eu estruturei isso? Eu comecei a perceber, através desse desconforto, que havia uma ou outra personagem. Então, começou pensando mesmo. Nossa, tem aqui a Tempestade. Nossa, tem aqui esse personagem, enfim. Mas a maioria deles, quando são marcados por raça, eles não são marcados por gênero feminino ou outros que não sejam o masculino, né? Sim. Cisgênero, sobretudo. Então, eu comecei muito com esse rolê de pensar, assim. E aí, lá pra frente, eu acho que uma coisa que me direcionou muito foi o fato de vir de uma família de esquerda, de uma família que o feminismo também fazia parte da maneira como eu fui educada.
Então, eu tinha uma referência muito forte dentro de casa, minha tia, que é pesquisadora, que é professora universitária, então ela, para mim, sempre foi uma figura que, tipo assim, a gente precisa falar sobre as coisas, a gente precisa, se não existe, a gente precisa criar. Mas eu acho que esse não existe, é importante a gente ter sempre a dimensão de que, assim, as coisas existem, mas a gente não conhece. Se a gente não conhece, a gente tem que ir atrás, né? Alguma Sim. coisa assim. Então, tipo, não existe inovação, né? Então, isso foi um ponto, e outro ponto foi, putz, comecei a ler sobre, sei lá, os textos da Audre Lorde, já adulta, comecei a ler Angela Davis, eu comecei a consumir também bastante coisa de fora, tipo o Feminist Frequency, da Anita Sarkeesian, Black Girl Nerds, porque essa identidade, e fui entendendo que essa identidade, que eu chamo de legiandade, né, que eu criei para poder falar aqui no Brasil sobre a nossa experiência, mas nos Estados Unidos já existe como uma identidade muito relacionada ao consumo, ao modo de consumir, e que para a gente não tinha. Mas então, assim, eu peguei muito essa referência da Jamie Broadnax, que foi a criadora do Black Girl Nerds, para poder perceber que, bom, existe essa lacuna na maneira como a gente vem discutindo cultura pop, e eu posso fazer isso conectando com as minhas pesquisas e com a minha produção acadêmica, especificamente. Uhum. Sim, sim. E eu vi um post no seu Instagram de você falando, né? Olha onde esse joguinho nunca vai te levar a lugar nenhum. Alguma coisa desse tipo. E é a realidade de muitos jovens negros, né? Tanto isso, vamos colocar, tanto para homens como para mulheres. Eu sei que para mulheres é sempre mais complicado. Porque para homem existe o dilema seguinte: você é um adolescente, digamos que você está na transição entre a adolescência e ali você ir para o primeiro estágio, onde você tem que procurar emprego, tem que trabalhar. E existe uma cobrança muito grande dos pais com os jovens periféricos, vamos colocar assim, com respeito a isso, de você não ter só a sua juventude para se dedicar àquilo que você quer, àquilo que você gosta, ou até mesmo aos estudos, né? E você ter uma cobrança extracurricular, vamos colocar assim, e você gostar de fazer isso. Não, eu gosto de jogar. Hoje a gente sabe que é uma coisa que está em alta, né? Você ser um gamer, isso se tornou uma profissão, mas é bem difícil ainda hoje. Eu acompanho alguns jovens, vamos dizer, tanto da periferia como não, mas todos negros, essa dificuldade de falar, não, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero ser um gamer, ou eu não quero ser gamer, mas eu quero seguir para o mundo nerd, eu quero escrever um quadrinho, eu quero seguir com isso. Ele sempre embate na trave, talvez por conta dos pais não acreditarem que isso vai dar dinheiro ou vai dar um futuro para eles, ou até mesmo da necessidade de trabalhar, porque alguns têm essa necessidade. Então, eu queria saber como é que você driblou isso, se houve um apoio da sua família, como é que foi essa etapa para você? Então, isso, de tudo que você falou, é muito bom para a gente pensar essa questão da minha trajetória, no sentido de que, assim, a minha experiência imediata, assim, é muito diferente dos grandes centros, de, tipo, essa questão de ser periférica, essa identidade, esse marcador, ele não é uma coisa que faz muito sentido dentro da minha trajetória, porque não era como a gente circulava lá. Claro que existe essa questão de centro e periferia, mas eu falo do sentido mais identitário, sabe? Uhum. De Rio, São Paulo, de assim, eu pertenço aqui a um grupo de pessoas que moram aqui na periferia. Essa maneira não atravessa tanto a minha experiência. Então, também tem o outro fator que existe uma proximidade, assim, tipo, existe uma ascendência negra muito próxima, assim, tipo, né, de eu ser, meu pai é angolano, então, essa narrativa sobre a história da família, por exemplo, que existe, que muita gente negra não tem. Então, tipo, existem esses detalhes, assim, que são da minha trajetória individual, que me levaram a ter um acesso a alguns espaços, a me mobilizar de uma forma que essa trajetória de driblar os obstáculos não é talvez a forma como eu interprete a narrativa, assim, que é uma coisa muito comum, convencional e tudo mais, mas que talvez não... Claro que existem as questões estruturais, mas... Então, eu acho que uma coisa que foi muito legal é que eu pedi um Super Nintendo e eu ganhei, sei lá, com 7 anos. Isso já mostra que meu ambiente familiar ele era bastante interessante, assim, para a gente desenvolver nossa subjetividade da maneira mais bacana, independente, é claro que sempre marcado por gênero e raça, né, mas
de uma maneira mais tranquila do que a maioria das pessoas que eu conhecia, assim, das pessoas ao meu redor. E aí, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar, sempre fui muito bem na escola, então nunca precisou ser necessariamente uma cobrança. Mas aí quando chega a questão do vestibular, chegam essas questões de, bom, agora você vai ter que lidar com isso, eu percebi que houve uma preocupação, mas essa preocupação muito genuína de que, assim, você não é herdeira, você teve esse acesso aqui ao estudo e a única coisa que vai, sei lá, que vai ser uma solução na sua vida é ter um diploma, é cursar, inclusive, de uma universidade pública, né? Então, tipo, essas exigências existiram durante todo esse tempo, mas de uma maneira muito mais interessada em manter ali uma dignidade material na vida, assim, como uma forma de ter muito mais como uma preocupação em ter condições de trabalho dignas, condições de trabalho que propiciassem uma vida material que fosse confortável. E aí, quando vem essa história que, né, eu gostava de muita coisa esquisita, eu gostava de heavy metal, gostava de quadrinho, gostava de terror, e tudo isso são coisas que não são vistas como dadas, quando nós somos pessoas negras. E também não é dado que a gente vai conseguir ser remunerado por isso. Exatamente. Então, eu acho que é uma preocupação legítima, né, que os pais, que os familiares têm, mas ninguém nunca, assim, na família chegou a me jogar para trás por conta disso, ou ter uma preocupação, assim, muito de você não vai para frente. Claro que existem essas questões de, jogo não dá futuro, mas muito nesse sentido da preocupação. Aí não teve ninguém falando, nossa, que chato. Teve, na verdade, muita gente falando, nossa, que legal, siga em frente, porque você está fazendo quadrinho, está dando certo, você está fazendo isso, está dando certo. Mas, por favor, continua aí a faculdade, porque isso aí é uma coisa que é um compromisso que você tem, não só com você mesmo, mas com o coletivo. Eu falei, tá bom, então é por aí que eu vou. Você conciliou bem as duas coisas, então? Sim, eu acho que é uma coisa que faz parte de quem eu sou, tipo, ser nerd e, né, tipo, consumir cultura pop, mas também ter essa preocupação com a minha formação intelectual, por assim. Sim, a gente tem que ter essa versatilidade, até porque se a gente quiser seguir nosso sonho, a gente tem que ter. Eu gosto dessas questões que você coloca, porque aqui, né, no Papo Preto a gente traz pessoas de diversos lugares e de diversas realidades diferentes, para provar que nós negros não somos o que a sociedade vende. Não existe como você pegar uma pessoa negra e dizer, olha, as pessoas negras são assim. Então é interessante trazer isso para que as pessoas abram a visão e de verdade enxerguem que existem outras realidades, como a sua realidade, que é uma realidade muito interessante. A maioria das pessoas, quando ouvem o Papo Preto, isso é um feedback interessante também, elas ouvem muitas das vezes esperando aquela história triste. Não, foi assim, assim, assim. Existem histórias tristes? Existe. A minha é meio que uma história triste, mas isso não precisa se tornar uma regra, entende? Por isso que quando o Thales falou comigo da sua história, eu me interessei muito. Ele me deu uma introdução e tal, falou, olha, conversa com ela, porque é uma história fora da curva. E é uma boa história, porque, como a gente conversou, Anne, quando você começou, não tinham muitas referências. Então, podemos colocar que hoje você é uma referência para muitas jovens que querem seguir os seus passos, mas não tem para quem que eu vou recorrer? Então, é aquilo, né? Não existe nada novo, mas existem que a gente não tinha espaço, podemos falar assim. E hoje nós temos um espaço. Então é muito interessante a gente tocar nesses pontos para que as pessoas entendam que nós não somos uma pessoa, uma unidade, não existe uma história. São várias histórias. E a sua é uma dessas histórias incríveis. Parabéns. Obrigada. Ei, você tá curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes, Alma Preta Jornalismo. E é sempre bom também a gente ter essa ideia de que quando a gente está falando de histórias, a gente está falando de um ponto de vista, a gente está falando de uma certa curadoria, né? Então, tipo, se você vai me
me contar a sua história, você pode pensar nos aspectos que são tristes, os aspectos que são positivos, os aspectos que fizeram você sair da curva e estar aqui, né, sendo host de um programa como esse. Enfim, eu também gosto de pensar em como que a gente, como sujeito, né, nós sendo pessoas negras, a gente pode também pensar a nossa história a partir do nosso ponto de vista, da nossa própria edição, né? Sim. Também tem um pouco disso, porque assim, putz, que pessoa preta não sofreu? Por mais que você esteja ali numa condição mais confortável, né? Ser preto é ser preto. Exato. Infelizmente, a pessoa pode ser. Eu acho que eu vi isso do Lewis Hamilton, numa reportagem, que, tipo, por mais que ele tenha grana, que ele é preto, ele vai passar por o que a gente passa. Talvez podemos dizer assim, o dinheiro amenize algumas coisas, mas as pessoas sempre vão olhar estranho pra gente, sempre vai existir aquela barreira, sabe? Aquele que você tem que estar batendo ali para você conseguir entrar. Isso todo mundo vai passar, é inevitável, por mais diferente que seja a história. Mas só que a gente luta para normalizar e luta mais ainda para que a nossa geração e as gerações que estão por vir tenham essa visão que nós podemos tudo. Nós podemos tudo. Você pode ser o que você quiser. E a prova disso é você estar aqui falando do que você faz, fazendo o que você faz. A gente tem um público que é de todas as camadas, vai desde a camada mais carente até as classes sociais mais altas, e são todas pessoas negras ou não, mas é importante a gente frisar muito isso. Você, jovem negro ou pessoa negra, você pode chegar onde você quiser. O exemplo disso é a Anne, sou eu, talvez você tenha na sua família. Basta você querer, né? Você lutar, você fazer por onde. Não querendo dar uma aqui de coaching, mas as histórias são exemplos vivos. E, Anne, conta de hoje um pouco do seu trabalho, o que você faz, onde as pessoas podem encontrar seu trabalho, como ele funciona, que eu acho que a gente chegou num ponto importante para explorar um pouco disso. Então, o Preto e Nerd tem um blog, então vocês podem encontrar a gente no www.pretainerd.com.br, e lá a gente faz muita a conversa a partir de análises que são ali atravessadas por uma bibliografia e tudo mais, que não, eu prometo que não é uma coisa chata, na verdade, tem a bibliografia, mas é muito mais para a gente sair desse parâmetro de que a cultura pop é sobre achismo, sobre teorias e sobre conspirações, né? A gente tem ali uma busca por encontrar camadas mais profundas do que aquele produto, né, da cultura pop está querendo dizer. Então, a gente argumenta dentro dessa lógica. E isso também se estende para as nossas lives. A gente faz live jogando e falando toda semana. A gente tem o Joga e Fala. E aí, eles acontecem tanto no YouTube quanto na Twitch, que é twitch.tv/Preta Nerd, YouTube também, /Preta Nerd e Burning Hell. E, além disso, a gente também faz bastante conteúdo que tem a ver com mediação de leitura. Então, a ideia primária assim, do Preto e Nerd é a democratização do conhecimento. Então, o que a gente faz? A gente está lendo agora um livro chamado As Cidades Afundam em Dias Normais, que é da Aline Vale. A gente lê junto, a gente discute, a gente debate junto, e a gente traz pessoas que, sei lá, quando são temas, por exemplo, que eu não manjo, eu chamo uma galera para a gente ter uma dimensão mais complexa e também que aproxime também. Tipo, a gente sai do zero junto e a gente chega a algum lugar junto, né? Então, e tem tudo muito isso no blog. Tudo isso, assim, isso acontece nas lives, né? Tipo, a gente faz lives... A leitura é na live. De leitura, isso. Caramba, legal, eu nunca vi uma live de leitura. Pois é, a gente tem ali as metas, né, semanais, por exemplo, a gente está lendo 62 páginas por semana, e aí a gente faz lives de 0%, então 0% é, por que a gente vai ler isso? O que isso vai trazer pra gente? Quais são os temas, né, quem que é essa autora? E a de 50%, pra gente já fazer aquele balanceamento de que a gente, pra onde a gente está indo, né, e a de 100%, que aí a gente faz análise completa. Então, é um processo muito legal e muito construído coletivamente, né. Pô, que da hora. Eu vou acompanhar essas lives de leitura que eu amo ler também. Mas eu não sabia desse teu projeto. Interessantíssimo. Vai ser super bem-vindo, assim. A gente gosta muito de... Eu tô falando a gente porque o Preto Nerd é uma equipe, né? Então, não falo no singular, não. Mas eu acho que uma coisa que é muito legal também desse compromisso coletivo é que a gente se diverte, então, tipo, trazendo sempre essa ideia de que, assim, o conhecimento acadêmico, o conhecimento científico, ele pode ser divertido, ele pode ser uma coisa que te interesse, pela qual você seja apaixonado, assim. E, então, a gente
lê junto para trazer também essa dimensão do quanto é interessante e divertido. A gente também assiste filmes, né? Tem o Preta Watch, que a gente está assistindo esse ano todos os filmes de Star Wars e analisando junto. Da e hora. aí o negócio é sinistro, porque tem a galera que é jedaísta, a galera que não é, e aí a gente tá ali construindo isso junto, tá sendo massa demais. Você defende qual lado? Ou você fica na mediadora ali? Então, eu tô na terceira via, assim, porque tem minhas questões com as perspectivas, assim, o lado sombrio não tem condição, né? Sim. E Jedi, eu acho que tem algumas contradições ali que não cabem, tipo, que eu não me vejo cabendo, sabe? Uhum. Então, é meio isso, assim, tô ali com o Finn, tô ali com o pessoal que tá no outro lugar. Que é a maioria, que se a gente for parar pra pensar, né? Sim, a maioria tá ali. Tipo assim, a galera, nossa, Jedi e tal, beleza, mas qual a porcentagem de Jedi que a gente tem ali naquela galáxia? Tipo, qual a chance da gente ser Jedi se a maioria, né, tá em outras condições, né? Mas é isso, assim, a gente faz muita coisa nesse sentido e com certeza acho que atualmente, assim, as lives de estude comigo, trabalho comigo, tem sido também momentos muito bacanas da gente estudar, ler, produzir junto e também fazer pausas para conversar, sei lá, a gente sempre conversa sobre muitas coisas de um ponto de vista bem fera, então, tipo, é isso, a gente tem feito muita coisa. Bacana, então, galera, cola lá para conhecer o trabalho do Preta Nerd e do... Preta Reed? Burning Hell? Burning Hell, isso mesmo. Uma hora eu chego lá. Mas, galera, é isso. Cola lá, conhece o trabalho da Anne. Todos os links vão estar aqui embaixo. Você pode ir lá, troca uma ideia. Eu daqui a pouco tô indo lá também. E a gente lá troca uma ideia melhor. Anne, infelizmente, a gente está chegando no final do programa. Eu queria dizer que foi um prazer enorme trocar essa ideia com você. O prazer foi todo meu, sempre muito bom trocar ideia com pessoas que estão ali convergindo, né, com a gente, valores e, enfim, propostas, né, de intervenção na realidade. Então, ver você sendo uma referência para tantas pessoas e trazendo uma perspectiva diferente do que a grande mídia está querendo trazer sobre experiência de ser uma pessoa negra, que é extremamente plural, isso me dá muito ânimo para continuar fazendo o que eu estou fazendo também. Então, assim, sempre muito inspirador estar com pessoas que pensam dessa maneira. Então, foi um prazer imenso para mim estar aqui contigo e com a sua audiência. É isso, galera. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Antes de nós irmos, vá lá no nosso site, conheça a nossa campanha de assinatura, que é importante para que nós continuemos fazendo esse trabalho. Obrigado, Anne. Obrigado, galera. E até o próximo Papo Preto. Valeu! Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.